Olá, seja bem-vindo a mais um panorama histórico do nosso plano de leitura bíblica cronológico. Nós estamos essa semana fazendo a leitura relacionada à 16ª semana do nosso plano de leitura e temos nessa semana concluído o livro de 1 Samuel e eu quero trazer para vocês aqui, nesse panorama histórico de hoje, algumas informações, alguns detalhes bem interessantes que vão nos ajudar a fazer uma leitura ainda melhor de tudo que nós lemos até aqui. Bem, o livro de 1 Samuel vai estar organizado, situado num período da história conhecido como Idade do Ferro. Então, nesse período do ferro, que compreende aí os anos o intervalo entre o ano 1200 a.C. até 550 d.C., quando vai se dar início aí ao período da dominação persa. Mas isso é história para outro momento, tá bom? Então eu quero conversar com você sobre esse momento da Idade do Ferro. Nesse período, nesse intervalo, que aqui na nossa trajetória bíblica vai começar ali na transição entre o período dos juízes e vai se estender durante toda a era aí monárquica, vai passar por bastante tempo ainda, alguns reinados adiante, dentro aqui da história de Israel. E eu quero focar com você a respeito de um tópico específico dentro desse período, que são os instrumentos de guerra. E nós vamos ver como esse momento da Idade do Ferro teve tantos impactos sobre as grandes batalhas, sobre a dominação, definiu muito quem seriam os vencedores e os perdedores nas batalhas que nós vamos ver aqui. Bem, então, como nós já vimos quando falamos sobre a Idade do Bronze, a Idade do Ferro é marcada por um tempo em que o homem consegue dominar essa liga e agora relacionada ao ferro. Se antes nós vimos que a liga de cobre tinha suas especialidades, né? Tinha aí as suas características, agora o ferro vai ser um avanço muito importante para a civilização humana. Como? Ela vai determinar os rumos de todas as guerras daqui por diante. Nós vamos entender já já como isso aconteceu. Bem, então, entendendo qual é o período, o intervalo de tempo que corresponde à Idade do Ferro, agora eu quero que você olhe alguns episódios bíblicos comigo sob esse olhar, sob essa perspectiva. Então nós vamos entender, por exemplo, que já no período dos juízes em diante, meados ali do período dos juízes, que vai fazer exatamente essa virada, né, do período do bronze para o período do ferro, nós vamos ver como isso impactou diretamente. Lembra daquela batalha, por exemplo, entre Israel e o exército do rei Jabim, comandado pelo general Sísera? Você lembra, Débora era juíza nesse tempo. E ela convoca então Baraque como comandante do exército de Israel e elabora ali, por iluminação, por instrução do Espírito Santo, uma estratégia de batalha. Nós vamos entender o seguinte: os inimigos de Israel, principalmente os filisteus, dominavam muito essa técnica da manipulação do ferro. E então eles puderam ter armas muito superiores do que os israelitas. E isso fazia toda a diferença na hora do corpo a corpo ali no meio da batalha. Então, esse episódio que eu citei para vocês, da guerra com Jabim e Sísera, tem um episódio que fica bastante claro, né? Quando Débora convoca Baraque a organizar o exército, reunir o exército ali no Monte Tabor, a gente vai perceber que ele fica muito assustado com esse desafio, principalmente por uma razão. E eu sei que você se lembra. Olha, e a principal preocupação de Baraque e o senso de medo que ele tinha era por causa da superioridade bélica dos cananeus, do exército de Jabim. E como isso foi definido? Exatamente porque o exército de Sísera tinha 900 carros de ferro, e isso era uma grande vantagem. Então vamos pensar comigo, olha, quando dominaram
composição do ferro e conseguiram administrar esse minério, então eles puderam fazer as rodas das carruagens agora de ferro. E elas tinham uma durabilidade muito superior ao bronze e tinham uma capacidade de ser muito menos pesadas do que o bronze, na mesma proporção de tamanho. Então, uma peça de bronze, quando se conseguia fazer uma peça de mesmo tamanho de ferro, ela pesava muito menos, era muito mais leve. Então, imagine manejar uma espada de ferro, ela podia ser muito mais leve e muito mais letal por isso, porque o soldado conseguia empunhá-la com muito mais precisão. Então, isso vai fazer bastante diferença na hora da guerra. Então, esses carros com rodas de ferro, né, eles podiam, por exemplo, chegar a uma velocidade de 30, 40 km por hora. Imagine, e aí a gente vai prestar atenção, inclusive, em alguns aspectos relacionados a isso, dentro da ocupação que Israel conseguiu fazer do território da Terra da Promessa. Então nós vamos observar, por exemplo, que Israel conseguiu dominar muito melhor as regiões montanhosas, mas as planícies eles não conseguiram fazer, exatamente por essa superioridade de armamento dos inimigos, né, dos cananeus e especialmente dos filisteus. Então, nós vamos perceber isso. Veja que Israel vai para o Monte Tabor, vai lá para uma área montanhosa. Vamos ver que várias regiões montanhosas foram dominadas, mas as planícies não, por essa razão. Então, na batalha ali, que Débora elaborou essa estratégia com o Espírito Santo, obviamente, essa batalha começa assim. Então, os exércitos são reunidos no Monte Tabor, e aí Sísera vem e coloca os seus carros de guerra, todos eles ali, na base do monte. Então, vamos perceber essa diferença na guerra. E aí, eu quero falar com você também sobre os filisteus, né? Sobre os filisteus como os principais inimigos de Israel, e a gente agora já saindo um pouco aí da era dos juízes e passando já ao tempo do Reino Unido, no período ali do governo de Saul, nós vamos perceber essa superioridade de armamento dos filisteus de uma maneira bem clara. Então os filisteus, lembra, os filisteus não são cananeus, eles eram povos estrangeiros que vieram pelo mar, são chamados em diversos textos bíblicos de povos do mar, então eles vêm pelo mar, possivelmente da ilha de Creta, de alguma região ali até da área da Europa, eles vêm e ocupam ali a região litorânea de Israel. Então, se você olhar no mapa, você vai perceber que a região o território dos filisteus ficava ao sul de Israel, na região litorânea. Mais acima, nós vamos encontrar outros povos, também conhecidos como povos do mar, que são os fenícios. Então, a cidade de Tiro, de Sidom, fica aí nessa área da Fenícia. Então, são povos também que ocupam essas áreas litorâneas. E os filisteus, depois que dominaram o povo Hita, ou os mitanes, né, eles se apropriam desse domínio do ferro e passam a ter armas muito superiores. Lembra a descrição que é feita, por exemplo, das armas de Golias? É um texto que vai trazer, né, no livro de 1 Samuel, quando você vai ver a descrição disso, é bastante interessante, porque ele vai trazer boa parte da armadura dele, né, o capacete, a couraça, que em geral eram peças de metal separadas que eram costuradas a uma túnica de linho. Então, isso era a couraça, digamos, da época da Idade do Ferro. Então, era assim que era construído. Essa couraça de Golias era toda de bronze. Imagina, a gente já entendeu que a liga de bronze era proporcionalmente bem mais pesada do que a liga de ferro. Então, era de bronze essa sua couraça, né, de Golias, o capacete e as caneleiras eram de bronze, mas a lança era de ferro. Ela pesava 15 quilos no total, né? E só a ponta da lança, que é especificamente mencionada, ela era de ferro e pesava 7 quilos, cerca de 7 quilos. Então, esse é o armamento que é apresentado. E aí tem-se um destaque, né, para essa lança que é feita de ferro, que é uma liga dominada, assim, quase que ali naquele confronto, né, exclusivamente pelos filisteus. Os hebreus, ou a essa época já os israelitas, não dominavam essa liga. Então ela é, inclusive, descrita de uma maneira interessante, porque ele fala, parece a lançadeira de um tecelão. Então ele vai usar aí uma simbologia, né, o escritor, para descrever
esse item da armadura de Golias. Então, nós vamos entender isso, vamos entender também que os filisteus, eles eram uma organização. O território filisteu, como eu falei, ficava aqui ao sul de Israel, e eles eram organizados basicamente em 5 cidades-estado. Então, era a cidade de Ecrom, a cidade de Asdod, a cidade de Gat, de Gaza e de Ascalon. Essas 5 cidades eram, na verdade, a base de todo o território filisteu. Quando a gente vê lá na frente, você leu isso essa semana, né? Nas leituras dessa semana, quando Ax, por exemplo, vai sair para a batalha contra Israel e Davi está ali do lado e ele quer que Davi seja o guarda pessoal dele, né, nessa batalha que coloca Davi numa situação bem difícil, a gente vai ver que os outros líderes filisteus não concordam com isso e o Ax vai se dobrar. Apesar de Ax ser o único mencionado como rei, na verdade os outros líderes a que o texto se refere são os líderes das outras cidades, além de Gat. Então, era esse conglomerado de cidades-estado que era, na verdade, o que compunha aí o reino filisteu, né? Esses 5. Então, era um território que cada um tinha ali a sua cidade, que era rei, que dominava, com liberdade, mas ao fazer campanhas grandes, como nesse caso contra Israel, havia ali uma votação, né? Como um concílio entre essas cidades-estado, e por isso que nesse caso, Ax, mesmo sendo rei, se rende à opinião da maioria. Né, nesse caso da participação de Davi e dos seus homens nessa batalha contra Israel. Bem, voltando aqui a falar dos filisteus, então, esses 5 reinos são os reinos que vão ali representar o principal inimigo de Israel nesse período que nós estamos na nossa leitura, né, nesse período de 1 Samuel. Nós vamos ver que os filisteus estão aí bem... os amalequitas já tinham sido derrotados, outros povos, volta e meia, incomodavam Israel, mas eram inimigos que eram muito mais fáceis de resistir. Mas os filisteus eram um problema sério para os israelitas, sobretudo nesse período, e vai ser só mais para frente, nós vamos ver agora, na nossa leitura de 2 Samuel, que Davi é quem vai eliminar de vez aí essa ameaça dos filisteus. Mas agora eu quero voltar com você àquela batalha lá no Vale de Elá, a batalha de Davi e Golias, para a gente observar uma outra estratégia, um instrumento de guerra. Falamos sobre as armas de ferro, né, que eram bastante importantes nessas batalhas. Agora eu quero falar sobre outra arma. E sobre a funda. Né? Muitas vezes, quando a gente vai ali àquela batalha, a gente olha para essa disputa, né, para esse duelo entre Davi e Golias, a gente pensa assim, há uma disparidade muito grande entre o porte, né, do gigante Golias, de um homem experimentado na guerra, e da juventude, né, de Davi ao enfrentá-lo, baseado na força mesmo do Senhor, e Davi usa uma funda. Eu quero falar com você a respeito de como funcionava essa funda e mudar um pouquinho, talvez, a sua ideia a respeito desse instrumento. Quando a gente pensa na funda, ainda mais quando a gente lembra das músicas que a gente cantava quando criança, né? E Davi girou, girou, girou e atirou a funda. E quando a gente rememora essas músicas que a gente aprendeu quando criança e lê esse texto de maneira superficial, a gente tem a impressão de que a funda é algo equivalente a um brinquedo de criança. A gente pensa que a funda era basicamente assim, era um instrumento não tão terrível, não tão temível, né, digamos assim. Parecia algo como o nosso enxilingue aqui, né, aquela coisa que é basicamente criança brincando de derrubar fruta em árvore com enxilingue e tal, coisa desse tipo. Às vezes a gente pensa em, por exemplo, nos meninos brincando com o estilingue, que conseguem aí abater algum passarinho ou coisa assim, mas lembra que quando Davi se apresenta a Saul como disposto a encarar, a aceitar o desafio lá do duelo com Golias, ele fala que já livrou leão e urso, né? Então ele já foi para batalhas com leão e urso. Ora, Davi certamente não lutou com leão e urso de mão, né? Então o instrumento que ele tinha era certamente a funda. Essa era a arma, digamos, que Davi tinha para poder combater essas feras, né? E aí a gente vai entender agora um pouco mais sobre isso. Então a funda, na verdade, era uma arma de guerra e uma arma perigosa. Olha só, a funda ela era feita de couro
né? Poderia ser um couro liso, como o que eu vou colocar aqui, o exemplo que eu vou colocar aqui, que é uma peça lá do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Essa peça aqui que eu vou colocar para vocês verem. Esse exemplo aqui, que está em exibição ali no MAB, ela é de tira de couro lisa, mas poderia ser couro trançado também, essa estrutura da funda. E ela era feita de maneira a ficar enrolado no braço do atirador. Então a funda ela era feita sob medida, então de acordo com o comprimento do braço do atirador. E essa medida do tamanho das tiras era feito de forma calculada para poder fazer o melhor tiro, para poder permitir que, ajustada ao corpo do atirador, ao braço do atirador, ela pudesse chegar mais longe com a máxima força possível. A funda ela poderia ser utilizada tanto com lascas de pedra, que é esse exemplo da foto que eu coloquei aqui do MAB, é essa utilização, com lascas de pedra, né? Pedras coletadas naturalmente, então elas eram colocadas nessa área da funda e realmente você girava para garantir ali uma força aplicada àquela pedra e então atirava. E ela também poderia ser utilizada com pedra moldada. O que é a pedra moldada? Era uma pedra que era realmente organizada numa espécie de liga para poder ter o tamanho e o peso ideal para derrubar, inclusive, uma pedra de muralha. Então, foram encontrados achados, né, em escavações perto de áreas em que as muralhas da cidade foram atacadas e invadidas, várias pedras como essa que eu vou colocar aqui para vocês numa imagem também. Essa é uma pedra moldada desse tipo, moldada com potencial para derrubar uma pedra de muralha. Nós vamos ver, por exemplo, em algumas ocorrências bíblicas, a menção de pelotões, né, de fundeiros, ou seja, de homens treinados com a funda como uma arma de guerra. Senaqueribe tinha um pelotão desses. E os homens de Benjamim, lembra daquela... Voltando agora à era dos juízes, né? Aquele momento, na verdade, antes que se começasse a levantar os juízes em Israel, aquele tempo de desordem total. Nesse período, a tribo de Benjamim tinha vamos chamar um pelotão, um grupo de soldados, de 700 soldados, que eram canhotos e que também eram excelentes atiradores de funda. E isso era colocado como um pelotão. A gente está vendo no texto que eu vou citar aqui para vocês, no texto de 1 Samuel, ou no livro de Juízes, lá nos últimos capítulos, ali quando fala sobre aquela guerra civil que aconteceu entre todas as tribos contra Benjamim, nesse episódio aí do livro de Juízes, a gente vai encontrar a menção aos exércitos de Benjamim, que se apresentaram para essa guerra civil. Então, entre todos, existia esse pelotão de 700 homens que eram exímios atiradores de funda. Eles eram tão bons, e o texto diz, que eles eram capazes de atirar uma funda, atirar uma pedra e acertar um fio de cabelo sem errar. Isso é o que diz o texto bíblico a respeito desses atiradores de funda. E a gente está, nesse texto, a gente está vendo, na verdade, uma escalação para uma guerra civil. E os fundeiros estão aí mencionados. Então a gente não vai mais pensar na funda como um brinquedo de criança. Na verdade, nós vamos lembrar da funda como uma arma perigosa, uma arma de guerra. Agora vamos pensar na cena da batalha entre Davi e Golias. Quando Davi se aproxima, Golias está com a sua armadura, fazendo o seu desafio de sempre, ele se aproxima, Golias fala assim: você está vindo a mim com paus? Por que Golias fala isso? Porque Davi usou uma estratégia. Ele foi com o seu cajado de pastor, as pedras estavam ali numa alforge, né, numa bolsinha ali, no seu cinto de pastor, e ele se aproxima de Golias. Golias tira o capacete, se aproxima de Davi e o vê como extremamente inofensivo. Tanto que ele abandona o escudo, ele tira o capacete e vai se aproximando, né, assim, de Davi, de uma maneira muito despretensiosa. E porque ele acredita que Davi não inspire risco nenhum para ele.
E aí, por que ele fala isso? Ele diz isso porque Davi não deixou que ele visse a funda. A funda estava amarrada na sua mão, mas ela estava muito discreta. Então o gigante não viu que ele tinha uma funda, porque se ele tivesse visto, ele saberia que não poderia se aproximar tanto e ele saberia que não teria se desfeito do seu capacete, das suas armas de defesa. Né? Então Davi consegue se aproximar e rapidamente ele faz o seu tiro com a funda e ele era muito bom, como o histórico dele já demonstra, e aí ele atira e acerta e derruba o gigante, como nós conhecemos a história. Então, nós vamos perceber aqui que há uma intencionalidade de Davi no momento em que ele vai com uma arma apropriada, a arma que ele realmente dominava. Saul tenta, né, colocar sobre ele as suas armaduras, colocar sobre ele algumas coisas que ele não estava acostumado, mas ele decide ir para aquela batalha, revestido pela força do Senhor e com a única arma que eles realmente dominavam, que era a funda. Bem, olhando para esse todo que nós temos aqui, nas leituras que nós fizemos nesta semana, concluímos o livro de 1 Samuel e começamos a entender melhor como foi essa ocupação de Israel na Terra da Promessa e também os desafios que Israel enfrentava em relação aos seus armamentos, em relação aos instrumentos de guerra que tinha disponíveis aqui nesse período do ferro. E aí eu quero falar só mais uma coisa, para a gente entender uma virada que vai acontecer com o reino davídico. Lembra que Davi, por 2 vezes, foi a Gate, uma dessas cidades-estado dos filisteus? Então, quando ele foi a primeira vez, ele não sentiu confiança em ficar, sentiu que estava correndo risco ali, ele se finge de louco e vai embora de novo. Mas na segunda vez, ele consegue firmar uma aliança com Ax, o rei de Gate, e fica ali por 1 ano e 4 meses, ele fica ali morando em Gate. Na verdade, em Gate não, fica morando no território de Gate, mas numa cidade à parte que ele recebe do rei Ax, que é a cidade de Ziklag. E depois desse período que Davi mora entre os filisteus, os pesquisadores acreditam que foi nesse tempo em que Davi aprendeu a dominar o ferro, aprendeu como que se construía as armas, aprendeu aquela técnica que até então só os filisteus dominavam. No capítulo 13 de 1 Samuel, nós vamos ver, inclusive, uma determinação dos filisteus dizendo que os israelitas estavam impedidos de ter em seu território qualquer espécie de ferreiro. Então, para construir utensílios de ferro ou para amolar os seus instrumentos de agricultura, né, suas enxadas, foices, tudo isso, arados, eles precisavam ir ao território filisteu para poder acessar um profissional desses, porque eles não dominavam essa competência, né, de conseguir manipular o ferro. Então, os filisteus reservaram para si esse conhecimento. Mas nesse momento em que Davi mora com eles, vive entre eles, ele então aprende isso e importa para Israel junto com um outro companheiro que ele vai fazer amizade justamente nesse período também, que é Itai, o geteu. Então a gente vai ver que provavelmente foi assim que aconteceu essa melhora, né, no domínio de Israel com relação ao ferro. No período do rei Davi, nós vamos ver um pouco mais para frente, nas nossas leituras aí para frente, ele vai vencer os filisteus, vai vencer também outros povos, inclusive os edomitas, e tirar da mão dos edomitas o domínio sobre a estrada real, que era uma estrada que ele conectava, né, o Egito com o norte ali, Mesopotâmia, Síria, Babilônia, Pérsia, tudo isso que estava mais lá, passava sempre por aquele corredor ali que é Israel, que é Canaã. Então ele tira dos edomitas esse domínio e ele vai então também conseguir dominar a posse também de jazidas de ferro. E então o exército de Israel vai conseguir viver um upgrade. E aí sim, esses instrumentos de guerra e também instrumentos de natureza doméstica, de usos também na agricultura, vão melhorar o seu status exatamente por causa dessas conquistas de Davi. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Eu quero encerrar aqui o nosso panorama histórico dessa semana e eu fico aguardando você próxima semana para o nosso panorama histórico da 17ª semana, tá bom? Eu espero você. Até lá!